Turma de Civil 1, esse vídeo está atrasado a beça porque, enfim, acho que a pandemia está cansativa para todo mundo, por isso que eu estou gravando meio em cima do laço, mas acho que vai ser a tempo. E a aula hoje eu vou falar sobre 3 vícios que são, eu começo a concluir aqueles vícios de vontade que atingem a validade do negócio jurídico. Nós falamos já de dolo e de erro e dolo. Hoje eu vou monitorar aqui pelo tamanho do vídeo para não ficar muito cansativo. O objetivo é falar sobre coação, estado de perigo e lesão. Coação é o primeiro vício de hoje, é o temor pela violência. Aquele vício que você, uma pessoa coloca violência na jogada e aí por causa disso, aquela pessoa que manifesta a sua vontade vai manifestar a vontade porque tem temor pela violência, tem medo, sofreu ameaça, ele sofre algum tipo de pressão para celebrar o negócio jurídico. E essa é a coação. Assim como o erro e assim como o dolo, a primeira grande. Eu estou pegando aqui os artigos, por isso que eu estou olhando aqui para baixo. A coação começa no 151. O 151 está aqui. São poucos artigos, 5 artigos de coação. A primeira grande classificação, assim como no erro e assim como no dolo, é aquela distinção da coação principal para acidental. Então, a coação, exatamente como no dolo e como no erro, que vicia o negócio jurídico, é aquela principal, é aquela que foi a causa determinante para a celebração do negócio jurídico. Se a violência, se a coação, ela é de algo acessório ao negócio jurídico, ela não vicia o negócio jurídico. Você vai pleitear perdas e danos, exatamente como no erro e no dolo. Então, a primeira grande afinidade entre esses 3 vícios é que ambos os 3 têm essa primeira classificação, principal e acidental. E o que vicia aqui é o principal. O acidental você vai resolver isso em perdas e danos, revisão contratual e por aí vai. Então, a segunda classificação já é nova. Há 2 tipos de coação. A coação física, que é absoluta, e a coação relativa ou moral. A coação moral e relativa é essa que está no 151. O que é a coação relativa? O que é a coação moral? É essa que você, um agente, imputa violência para a pessoa que vai manifestar a vontade. A pessoa que vai manifestar a vontade, ela fala, porra, eu estou sofrendo uma ameaça. Ou eu assino, ou vão matar a minha família, ou, enfim, eu vou tomar um soco. Então, é melhor, ele passa por um processo de decisão e ele fala, cara, é melhor eu sair dessa violência, é melhor eu manifestar a minha vontade. Essa é a coação relativa, a coação moral. A coação absoluta, ela já é algo, ela é a física. É aquela pessoa que a violência, o, o, eu não vou dizer que ela ultrapassa limites, porque violência não tem nenhum limite aceitável, mas ela está naquela hipótese em que a pessoa bota a arma na cabeça do outro, você toma soco até dizer chega e aí fala agora assina. Isso na coação física, na coação absoluta, aquilo ali nem é coação. A pessoa vai manifestar a vontade, ela não tem nenhum processo decisório interno. Ela simplesmente quer que pare aquela violência. Ninguém quer uma arma na cabeça. Ninguém vai dizer, bom, ou eu assino ou eu tomo um tiro. Bom, eu tenho alguma opção? Você não tem opção.
acho que essa talvez seja a grande diferença. Quando você está diante de uma hipótese de coação física, na coação absoluta, são sinônimos, né? Depende do livro que você adote, é, não há escolha do agente. O agente está com a cara toda ensanguentada, tomou porrada, é óbvio que ele vai aceitar qualquer coisa. É óbvio que se você tiver com uma arma na sua cabeça, você não tem nenhum processo decisório aceitável ali. Você vai manifestar sua vontade. Essa é a coação absoluta, essa é a coação física. Qual é a diferença para a gente? A coação absoluta ou física, ela não está aqui no 151, porque a coação absoluta e a coação física, ela não gera a anulação do negócio jurídico. Ela gera a inexistência do negócio jurídico. Por um motivo simples. Não houve manifestação de vontade. Aquela manifestação de vontade não é válida. Ninguém que. A pessoa que sofre a coação física, ela manifesta qualquer coisa. Ali não tem uma vontade verdadeira. Logo, sempre que for diante, sempre que se estiver diante de uma coação absoluta, a sanção para o negócio jurídico é a inexistência do negócio jurídico. Eu já vou abrir um parênteses, mas eu vou discutir isso com vocês aula sem ser na próxima, na outra. Muitos doutrinadores chamam essa inexistência de nulidade. Mas guardem isso. Acho que o Pablo Stouls fala nulidade. Lá na frente eu vou tentar explicar o porquê deles falarem a questão de nulidade. Mas para fins acadêmicos, eu prefiro apresentar essa matéria como não manifestação de vontade. E se eu tenho uma não manifestação de vontade, eu tenho uma inexistência do negócio jurídico, porque eu não tenho aquela manifestação de vontade do campo da existência. Eu já posso antecipar aqui rapidinho, porque esses doutrinadores, eles partem da premissa óbvia. Houve negócio jurídico. O negócio jurídico ele existe, mas a sanção é muito perversa. Então, a violência é muito perversa. Então, eu não posso ignorar a existência de um contrato, porque aquele contrato existiu, foi fruto de uma coação absoluta. Então, eles sancionam isso pela nulidade. Na prática, nulidade e inexistência, elas são muito parecidas. Então, é por isso que eles preferem. Eu prefiro explicar para vocês como inexistência, porque remete aos elementos do campo da existência. Mas isso a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Então eu espero, se alguém for no livro buscar e ficar na dúvida, mas está nulidade, tenta entender que tem um motivo, tem uma justificativa, mesmo eu não concordando, acho que complica muito mais do que facilita. Bom, então já falamos de coação principal e acidental, já falamos de coação absoluta e relativa. Bom, vamos lá ao 151, né? O 151, ele diz os requisitos dessa coação aqui. E qual é essa coação aqui? A moral. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável. Então é aquele negócio, a violência tem que, a pessoa tem que receber a violência e tem que dizer, pô, realmente isso aqui parece que eu vou tomar um soco, parece que vai acontecer algum dano para mim. Eu não posso ter essa decisão, não pode ser um único caminho. Eu não quero tomar um tiro, estou fazendo qualquer coisa. Acho que essa para mim, a grande diferença, a grande classificação de coação, é o grande entendimento de coação. Mas vamos lá, aos requisitos, que é o que está implícito aqui nos artigos e no 151 e nos subsequentes. A primeira, são 5 requisitos. A primeira elemento da coação é que ela tem que ser determinante, né? Então, e aí está aqui no 151, eu tenho que ter uma coação determinante. Isso é meio óbvio, porque isso volta aos 10 minutos antes. Eu preciso que essa coação seja principal. Eu não posso ter aquela coação que seja acidental. Então ela tem que ser determinante para a realização do negócio jurídico. Esse é o primeiro requisito. Por quê? Porque ela tem que ser principal, não pode ser acidental. O segundo requisito é que essa coação ela tem que ser grave. Então,
eu não posso dizer, eu vou fazer cosquinha em você. Se bem que cosquinha ainda assim pode ser um dano grave para pessoas que têm pavor de pena, por exemplo, ou pavor de cosquinha. Deve ter aí um tratamento, uma pessoa maluca que tenha pavor de cosquinha e que faz qualquer coisa para evitar sofrer cosquinha no pé, por exemplo. E é por isso que o 152 ele fala assim, ó. No apreciar a coação, ter-se-ão em conta sexo, idade, condição, saúde, temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Então, eu não vou conseguir fazer uma tabela de elementos que geram a coação. Não é, isso é impossível. Eu vou ter que analisar a coação à luz da pessoa. Então, talvez, por exemplo, esse exemplo de barata, eu tenho pavor de barata. Se você fala assim, ou você assina esse contrato ou você entra num quarto cheio de barata, eu vou assinar qualquer coisa. Talvez para muitos de vocês, barata, nem vai lá mata barata. Há de se analisar a violência à luz da pessoa que sofre a violência. 153, que tem a segunda parte, que também está aqui na grave. Não se considera coação ameaça do exercício moral de direito. Então, isso aqui eu vou analisar depois. Só um minuto, por favor, que eu tô... Isso não vai cair na prova. O dano tem que ser... 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de direito, nem o simples temor reverencial. O que é o simples temor reverencial? Se você não fizer isso, a sua mãe vai te reprovar. Se você não fizer isso, Deus está olhando. O simples temor reverencial, isso não gera coação. Por que o simples temor? Por que o código tem o cuidado de fazer isso? Porque talvez se eu chegar para uma freira e falar, freira, você pode me vender esse imóvel? A freira fala, não, Deus está te vendo, ele vai te reprovar. Talvez para essa pessoa seja algo que atinja realmente, que incuta nela, que coloque nela um temor. E aí isso seria uma coação. A análise da coação é muito subjetiva, isso fica claro vendo os artigos. Então, o primeiro requisito tem que ser determinante para o ato, o segundo requisito tem que ser grave. O terceiro requisito é a parte que eu suprimi aqui do 153, que é o começo. Tem que ser injusta a coação. Então, se eu falar para você, se eu chegar para você e falar, olha, ou você assina ou eu te processo, ou você paga a sua dívida ou eu vou protestar o seu título no cartório, isso não é uma coação, isso é um exercício regular de direito. Eu vou te executar, eu vou protestar o seu título, eu vou entrar com uma ação contra você. Eu não estou te coagindo, eu estou te dando, é um exercício regular de direito. Eu tenho um crédito, você não me paga, eu vou te executar. Isso não é uma coação. Por isso que o 153 diz que o exercício regular de direito, o exercício normal de direito, não é coação. Mas ele falou que vai me processar. Eu vou. Basicamente é isso. Se você não pagar, eu vou fazer isso. Ainda há um quarto requisito que diz o seguinte: a coação ela tem que ser iminente, ela tem que ser atual. Então, se você não fizer isso, daqui a 10 anos eu vou te botar numa sala com barata. Daqui a 10 anos, qualquer coisa, não tem problema. A coação tem que ser naquele momento, naquele vulco-vulco, naquela situação. Mas 1 hora, 2 horas, 1 semana, isso não é importante, mas tem que ser algo atual. Não pode ser algo remoto. Se for remoto, não é coação. E o quinto elemento é que a coação ela tem que ser, a ameaça tem que ser a pessoa, a bens ou a família. Então, a lógica da coação é que, se você não fizer isso, eu vou destruir o seu carro, eu vou matar o seu cachorro, vou mostrar provas que você estava no motel para sua mulher. A coação, ela tem que atingir o seu patrimônio, você ou a sua família. Parágrafo único do 151. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente,
o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Então talvez chegar e falar, se você não fizer isso, eu vou, sei lá, parar de cuidar do Fred, ex-atacante do Fluminense, que vai para o Fluminense de novo. Bom, ele não é da minha família, eu não tenho nenhum parentesco com ele. Eu sou torcedor do Fluminense, eu gosto do Fred, e eu fico, porra, aí realmente ele não vai pro Fluminense, pô, eu tô coagido, então, então eu assino. É, como ele não é da minha família, como ele não atinge meu patrimônio, aí nesse caso o juiz pode entender que aquilo ali geraria uma coação. É, esses são os 5 requisitos da coação. Se vocês lembrarem de dolo, o 154 e o 155, eles falam de coação praticada por terceiro. Então, do mesmo jeito, a gente fica sempre pensando aqui da coação da contraparte, que nem no dolo. No 154, 155 ele fala do dolo do terceiro. Vamos ver o tratamento que o código dá. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveita, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. É exatamente o mesmo tratamento do dolo. Então, se a parte que se beneficia da coação, se ela soubesse ou devesse saber que a pessoa sofre uma coação, isso anula o negócio jurídico, por óbvio, dolo de terceiro, e vicia, e as duas partes, a coatora e a que se beneficiou, ela responde por perdas e danos. 155, muito parecido com o dolo, subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coato. Então aqui é o tratamento um pouco diferente, né? Porque no dolo ele trata do dolo do representante e não representante. Aqui ele vai mais direto. Se sabe, anula e responde solidariamente. Se a parte beneficiada não sabe, o negócio jurídico subsiste e a parte coatora responde por perdas e danos. Dúvidas? Faltou alguma coisa? Não. Só um minutinho só. Não saiam daí. Eu fui atingido por uma onda de alergia matinal, mas isso... Eu não vou pausar esse vídeo não, porque eu não vou conseguir voltar. Eu vou fingir como se eu estivesse em sala de aula, tivesse um ataque de espirro. Eu não pausaria a aula, eu daria aula ainda assim. Os dois outros vícios, eles são mais rápidos. O primeiro é o estado de perigo. Bom, então coação é isso, não tem muito mais o que falar. Os dois outros vícios, eles são inserções no código. Isso aqui não está na redação do código anterior. Esses dois vícios são novos. Estado de perigo e lesão. O estado de perigo, a origem dele eu poderia dizer que é o Shakespeare, que lá naquele Ricardo III, ele fala a horse, my kingdom for a horse. O que é o estado de perigo? É aquela situação que você, porque está em premente necessidade, você está numa situação bruta de necessidade e você se compromete a uma prestação absolutamente desproporcional. Que seria o cara que quer ter um cavalo numa batalha, ele quer tanto um cavalo na batalha que ele ofereceria o reino dele para ter esse cavalo. Aparentemente, eu nunca participei de uma batalha, mas aparentemente é bom ter um cavalo numa batalha. Tanto é que o cara ofereceu o reino dele por um cavalo. Então, esse é o cerne do estado de perigo.
Coisas rápidas, eu quero ler o artigo ainda para a gente falar dos requisitos, mas o que não é o estado de perigo? É algo que vocês confundem toda hora com estado de necessidade. O estado de necessidade é um excludente de responsabilidade. Então, se eu tiver diante de um estado de necessidade, que é, eu quebrei a janela do carro para poder salvar uma pessoa. É claro que eu causei um dano, mas eu tinha um excludente de responsabilidade. Eu fiz isso para poder salvar um bem jurídico maior. Às vezes vocês e eu também me confundo com as expressões que são parecidas, né? Estado de perigo e estado de necessidade. As coisas são diversas. O estado de perigo é esse que está aqui no 156, é esse vício de vontade. Por que isso aqui entrou no código? Por causa do cheque calção. O que era muito comum há uns anos atrás, 20 anos atrás, era os hospitais exigirem calções absurdas para poder receber pacientes particulares. E, obviamente, cara, seu pai está morrendo. Você pode calcionar 1 milhão agora, assina o que você quiser, nota promissória, recebe meu pai, aí depois você pensa. Esse é o cerne, esse é o porquê desse estado de perigo estar aqui. Quais são os requisitos? Estão aqui no 156. Configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido da outra, assume obrigação excessivamente onerosa. Então aqui eu tenho alguns requisitos. Eu preciso ter uma situação de premência, uma situação de necessidade. Então não é, eu quero comprar um vestido, que lindo e tal. Não, eu tenho que ter uma situação de necessidade, e necessidade de si, né, para você ou da sua família. Então, o Fred precisa, foda-se o Fred. Fred não está aqui. Aqui é para você ou para sua família. Bom, se bem que se for o Fred também está aqui no parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Então, do mesmo jeito que na coação a pessoa não da família poderia ser... Porque isso aqui é razoável também, né? Imagina, eu tô andando na rua, vejo uma velhinha precisando de alguma coisa, aí alguém fala, para salvar essa velhinha, 1 milhão de reais. Pô, a velhinha tá morrendo, não é da minha família, mas caraca, que dó, tá aqui, toma aqui, eu autorizo, eu dou o cheque, enfim, qualquer coisa. Por isso que ele trava na família, mas depois ele, do mesmo jeito que na coação, ele permite abrir para circunstâncias excepcionais. Eu tenho que ter necessidade, eu tenho que ter uma iminência de dano atual grave, que está aqui na lógica do 156, e eu tenho a questão da prestação excessivamente onerosa, né, de grave dano, que assume obrigação excessivamente onerosa. Então aqui é uma obrigação excessivamente onerosa, quando a outra parte sabe da minha situação, e isso pode atingir a mim ou a minha família. Qual é o exemplo dos livros? O cara está numa ilha deserta, aí passa um barco dizendo, você está preso aqui, né? Que beleza. Você quer que eu te salve? Porque você vai morrer aqui bebendo só água de coco e uma bola chamada Wilson. Aí o cara, quero, 1 milhão de reais. Obviamente o cara vai aceitar, porque o cara quer sair da ilha deserta imediatamente. Se bem que nesse período de Covid acho que era uma boa ele ficar lá. Mas enfim, estou partindo da premissa que em algum momento essa pandemia vai acabar. Então essa é a lógica do estado de perigo. Que aí é óbvio, o cara do navio, ele sabia da situação dele. Ele está vendo o cara lá se ferrando na ilha. Então, esse é o motivo do estado de perigo estar aqui. Qual é o tchan aqui do estado de perigo? Beleza, isso gera anulação. Então, o dono do navio que fez isso, né, enfim, ofereceu o transporte por 1 milhão de reais só para que o cara pudesse se salvar, esse negócio jurídico é anulável por estado de perigo, né? Enfim, a pessoa fez isso porque estava numa premente necessidade, assumiu algo excessivamente oneroso, porque afinal de contas um transporte de navio não custa 1 milhão de reais, pode custar 10 mil dólares, 5 mil reais, 1 milhão de reais não custa.
Mas o serviço foi prestado. O motorista lá do navio, ele levou o cara. Ele tem direito a uma indenização sobre isso, né? Enfim, o negócio jurídico foi anulado, mas efetivamente o dono do barco transportou a pessoa. Ele pode dizer, tá, tudo bem, R$ 1 milhão não, mas R$ 5 mil, para pelo menos pagar o diesel, a Coca-Cola que ele tomou aqui no barco. E aí a doutrina tem dois tratamentos. O primeiro tratamento, com base no artigo 1447 do Código Civil Italiano, diz que o juiz vai fixar uma justa indenização para a pessoa que tentou dar o golpe e que se ferrou. Porque, bem ou mal, é que nem um médico. O médico que cobra US$ 1 zilhão para salvar a vida do pai, tá bom, US$ 1 zilhão é muito dinheiro, mas poxa, R$ 25 mil, R$ 15 mil, é um preço aceitável para uma operação, para alguma coisa. Essa pessoa vai ter direito à indenização? Pelo Código Civil Italiano, teria um valor justo da prestação. Aqui no Brasil, as poucas pessoas que escrevem, e aí eu cito duas pessoas, Carlos Alberto Bittar e Tereza Ancona Lopes, de textos de internet, de pequenas citações de livros, eles dizem que a situação é inconveniente mesmo, mas que o escopo do legislador é ferrar a vida dessa pessoa, é não dar indenização. O que eu até concordo, porque aí lembra a questão do dolo bilateral, mais ou menos, né? Porque se o cara tentou dar um golpe e se fudeu, mano, tchau, você se ferrou. Eu não vou te proteger. Você perdeu a chance de ter uma justa indenização. Claro, se eu estivesse discutindo algo que custa 20 mil e o cara estava cobrando 35, tem outras proteções. Tem uma questão de revisão, que inclusive é o próximo vício, que é a lesão. Mas aqui, nesse caso, você tentou dar um golpe, se ferrou, acho que você não tem direito à indenização. É um ponto. O próximo vício, antes que meu nariz morra, é a lesão. E a lesão, ela é prima irmã do estado de perigo. A única diferença da lesão é que a lesão eu não tenho o elemento de premente necessidade de se salvar. O estado de perigo, eu assumo algo desproporcional para salvar a mim ou alguém da minha família. Na lesão, não. Na lesão, eu assumo algo excessivamente desproporcional de novo, mas porque eu tenho uma necessidade. Eu quero um videogame novo. Não, não é uma necessidade dessa. A necessidade é o cara que está na prova da OAB e pega uma caneta, eu não tenho caneta aqui, e pega uma caneta que não é aquela que você pode levar para a OAB. E aí vai ter um mucamo lá que vai vender a caneta por R$ 50. Mano, é uma caneta Bic que custa R$ 1. O cara vendeu por R$ 50, mas eu vou comprar aquela porcaria de R$ 50 porque eu tenho necessidade, não de me salvar, mas senão eu vou perder a prova da OAB, só vou fazer daqui a 3 meses, vai dar uma merda do caceta, minha mãe vai me bater, então eu assumo essa questão, essa obrigação excessivamente onerosa por necessidade. Ou, que é o segundo elemento da lesão, por inexperiência. Essa é a lógica da lesão, parecida com o estado de perigo, só que ela é para obrigações excessivamente onerosas, não é um pouquinho mais não, é excessivamente onerosa, mas por necessidade ou por inexperiência. E aí, duas questões rápidas, que isso é o enunciado 150 do CJF. A lesão de que trata o artigo 157 não exige dolo de aproveitamento. Então, quais são as espécies de dolo? Basicamente duas. Eu tenho uma lesão real e eu tenho uma lesão simples. A lesão real é aquela que a outra parte tem a intenção de me prejudicar. Eu tenho dolo de aproveitamento, né? Quer dizer, a outra parte sabe, tá lá na cara da prova da OAB, sabe que vai ter uma prova, sabe que vai ter uma porrada de trouxa que não vai trazer a caneta, então ele vai lá só de sacanagem para ganhar mais dinheiro, cobra R$ 50 pela caneta. Isso é uma hipótese, essa é uma hipótese de lesão usurária ou real.
E a outra parte, quer dizer, e a outra possibilidade de lesão é a lesão simples, que não exige dolo de aproveitamento. Basta que seja evidenciada uma questão desproporcional, porque uma pessoa precisava, e há uma desproporção, não precisa analisar o dolo de aproveitamento, é, é, vai ter a lesão. Por óbvio, o código adotou a lesão simples, a lesão sem o dolo de aproveitamento. E é óbvio isso, porque se eu tiver uma situação em que alguém agir com dolo, eu tenho um outro vício que proteja, que é o dolo. Então, eu não preciso, dentro da lesão, analisar se a parte beneficiária ela tinha a intenção de me prejudicar ou não. Eu vou analisar objetivamente. Eu precisava e aquilo ali é excessivamente desproporcional. Eu não preciso analisar o dolo, repito, porque se eu precisar analisar o dolo, eu não vou buscar proteção na lesão, eu vou buscar proteção no dolo. Então a intenção do código, e essa é a lógica do enunciado 150 do CJF, é separar bem esses dois vícios. Estou fazendo de 5 a mão. Separar bem os dois vícios, para que eles não se confundam. Os elementos da lesão são simples, tem 2 elementos objetivos e 2 elementos subjetivos. Os elementos subjetivos são desproporção das prestações e o momento da verificação. Esse vídeo está ficando meio longo, mas eu estou acabando. Desproporção das obrigações. Eu tenho que ter prestações desproporcionais. E o que é desproporcional? Eu não sei. O Código Civil italiano, num artigo lá que eu não sei qual é, diz que é acima da metade do preço justo. Tem uma lei 1521 de 51, a Lei de Economia Popular de 51, e diz que no artigo 4º que 1/5 do preço, portanto 20% do preço, acima do 20% do preço, seria algo desproporcional. Pelo Código de 2002, essa desproporcionalidade vai caber ao juiz. Esse é um problema do Código que é feito por juízes, que dão poderes excessivos aos juízes. Então, na verdade, essa desproporção vai ser analisada pelo juiz. O momento da verificação, isso é muito importante. Eu não li ainda o caput, né, do 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Essa é uma característica importante da lesão. Quando o negócio jurídico começa, a lesão tem que estar ali. Se a lesão ocorre depois da celebração do negócio jurídico, isso não é uma lesão. Eu vou ter uma outra figura que protege isso, que está lá no artigo 478 do Código Civil, que fala da teoria da imprevisão, que é algo que a gente já falou 1 milhão de vezes em aula, que é aqueles contratos em dólar, por exemplo, que ele começa bem, quando o câmbio está razoável, mas quando o câmbio vai para 6, aquela prestação que era normal, era esperada, que tivesse uma pequena flutuação, ela estoura e vai lá para cima. E aí isso não é lesão, porque há uma desproporção, porque o contrato é diferido, o contrato se prorrogou no tempo. Eu tenho mecanismos de rever esse contrato. A lesão, vai ter lesão quando eu bato a fotografia no começo do contrato e ali já tem desproporção. Isso é lesão. Por isso que eu boto o momento para verificação, a desproporção tem que estar lá na origem. Os outros elementos subjetivos são a premente necessidade ou a inexperiência. Então, a parte tem que estar em necessidade ou tem que ser trouxa. A pessoa que compra e vende apartamento aceitando precatório. Precatório vale mais do que barras de ouro. E a pessoa inexperiente vai lá e compra. Claro, boa-fé objetiva. Também não é porque eu sou inexperiente que enfim, o direito não protege os trouxas. É uma questão mesmo de inexperiência, o caso concreto vai te dizer. Dúvidas? Enunciado 291 do CJF
diz que havendo lesão e pela continuidade dos negócios jurídicos, você pode não só pedir a anulação do negócio jurídico, que é o principal efeito de qualquer vício desses aqui, mas também eu posso pedir a revisão contratual para poder manter os negócios jurídicos que foram celebrados. Dúvidas? Todos os vícios até agora que foram dados são vícios vícios de consentimento, vícios que maculam a manifestação da parte especificamente. Os próximos vícios são vícios sociais, são vícios que as duas partes querem exatamente aquilo que vai ser feito, mas o ordenamento jurídico fala, não, você não vai poder fazer isso. São os dois vícios, fraude a credores e simulação. 35 minutos, o vídeo foi mais longo do que eu queria. Deixa eu correr para postar ele, porque está muito tarde já, eu quero que vocês assistam esses vídeos. Valeu, gente.